Agora, nós vamos dar continuidade resolvendo as equações. No primeiro vídeo, nós fizemos apenas o discriminante, apenas a parte que vai dentro da raiz. Agora, nós vamos resolver a equação inteira, achar o valor do x. Nós temos duas maneiras para fazermos isso utilizando a mesma fórmula. Uma é pegar a fórmula como nós já vimos na aula anterior, a fórmula completa, substituirmos o b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Isso é uma maneira. A outra maneira é fazermos separado, acharmos o delta primeiro discriminante e substituirmos aqui. Eu vou dar preferência para essa maneira, mas se você quiser fazer dessa forma, também está correto e é a mesma coisa. Então eu vou apagar essa parte aqui e vou deixar apenas essa outra parte aqui. Vamos fazer o exemplo número 1. Eu tenho uma equação, x ao quadrado mais 2x menos 15 igual a zero. Note que ela já é uma equação do segundo grau na forma reduzida. E eu quero resolver, achar o valor do x, achar as raízes. Primeira coisa que eu preciso lembrar é quem é o meu a, o número que multiplica x ao quadrado. Não tem? É 1. Quem é meu b? Quem multiplica x? 2. Quem é meu C? O termo independente, menos 15. Então, achei A, B e C. Eu vou fazer o meu delta. B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4AC vezes A vezes C. Parênteses, porque é vezes e negativo. Delta é igual, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15, 60. Menos com menos, mais. Delta é igual a 64. Já tinha feito esse exemplo só achando o discriminante. Como é maior do que zero, então eu já sei que vou ter duas raízes. Diferentes, distintas. Dando continuidade, que é a nossa novidade. Vou substituir aqui agora. O meu x vai ser igual menos, que eu estou copiando da fórmula, o b, que é o 2, mais ou menos, que são dois valores, um positivo e um negativo, o delta, que é esse valor que eu encontrei aqui, 64. 2 vezes o a. O a vale 1. X é igual menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 64. É 8. Por que 8? Porque 8 vezes 8, 64. 2 vezes 1, 2. A hora que chega aqui, eu tenho esse mais ou menos. Isso quer dizer que a minha expressão vai separar aqui um com positivo e o outro com negativo. Esse meu x aqui, ó, ele vai dar origem a dois valores, que eu vou chamar de x1 e o outro que eu vou chamar de x2. Um com o sinal de mais e o outro com o sinal de menos. Então vai ficar menos 2 mais 8 dividido por 2. Menos 2 menos 8, menos 2 menos 8, também dividido por 2. E resolvo as duas expressões. Menos 2, devo 2, tenho 8, tenho 6. Dividido por 2, 3. Menos 2 menos 8, menos 10. Dividido por 2, menos 5. Note que é menos com mais, menos 5. Então, achei resposta 3 e resposta menos 5. Eu tinha dito que eu ia ter duas raízes. As minhas raízes, portanto, é o 3 e o menos 5. Se eu colocar 3 aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, 6. 9 mais 6, 15. Tira 15, 0 igual a 0. É verdadeiro. Se eu colocar o menos 5 também no lugar do x, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, mais 25. 2 vezes menos 5, colocando menos 5 no x, 2 vezes menos 5, menos 10. Quem deve 10 e deve 15,
deve 25 e tem 25, e soma isso dá zero igual a zero, torna a minha expressão verdadeira. Quem torna a expressão verdadeira? O 3 e o menos 5, que são as minhas soluções. Então eu vou fazer um conjunto das minhas soluções. Menos 5 é uma solução e o 3 é a outra solução, conjunto das soluções. Espero que você tenha entendido, mas esse é só o exemplo 1 ainda. Dando continuidade, vamos fazer o exemplo 2. Quem está multiplicando x ao quadrado é o 1. Quem está multiplicando x é o 2. Quem é o independente? Menos 3. Então, primeira coisa, achar o A, B e C. Depois, substituir esses valores na minha equação. Primeira coisa, discriminante. B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 3. Parênteses para separar vezes de menos. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. Menos com menos, mais 12. 4 mais 12, 16. O meu delta deu um número positivo, maior do que zero. Já sei que eu vou ter duas raízes, duas respostas, e elas serão respostas diferentes. Dando continuidade, eu achei o delta. Então, falta x igual menos o b. O b é 2. Mais ou menos raiz do delta, que foi quem eu encontrei aqui, 16. 2 vezes o a, que é 1. Melhorando essa conta, menos 2, mais ou menos, raiz de 16, 4. Porque 4 vezes 4, 16. 2 vezes 1, 2. E agora, vamos separar em duas equações. Uma com mais, outra com menos. Duas expressões. Vamos chamar uma de x1 e a outra expressão chamaremos de x2. Então vai ficar menos 2 mais 4. Menos 2 mais 4. Dividido por 2. Quem deve 2 e tem 4, tem 2. Dividido por 2, resposta 1. x2 com um sinal de menos. Menos 2 menos 4. Menos 2 menos 4 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2. Menos 3. Como nós explicamos, se eu pegar o número 1 e substituir no lugar do x aqui e aqui, esse resultado tem que dar zero. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 1, 2. 1 mais 2, 3. 3 tira 3. 3 tira 3. O que vai acontecer? Zero. Igual a zero. Se eu substituir no menos 3... Menos 3 ao quadrado, 9. 2 vezes menos 3, menos 6. Quem tem 9 aqui, deve 6, se deve 3, deve 6, deve 3, deve 9. E tem 9, fica com 0. 0 é igual a 0, é verdade. Quem faz dar verdadeiro? O valor 1 e o valor 3. Se eu colocar qualquer outro número no lugar do x aqui e aqui, não vai dar certo. Únicos valores que faz essa expressão ser igual a zero é colocar o 1 para o x aqui e aqui, ou o menos 3 no x aqui e no x aqui. Então, a minha solução, minha resposta é menos 3 e 1. Conjunto das soluções. É legal colocar em ordem, de preferência o menor primeiro para os conjuntos. Então, esse é o meu exemplo 2. Você precisa assistir os exemplos todos, refazer os exemplos antes de fazer os exercícios. Vamos para o exemplo 3. Achando o A é 1, o B 4 e o C menos 12. Delta é igual
b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 12. Parênteses para separar vezes de menos. Delta é igual a 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. Menos com menos, mais 48. 16 mais 48, 6 e 8, 14, 4, 5, 64. O delta deu 64, é maior do que zero, portanto, já sei que eu vou ter duas raízes. E elas serão raízes diferentes. Dando continuidade, achei o delta, já tenho A, B e C, x é igual menos o B, que é 4, mais ou menos raiz quadrada de 64, que é o meu delta, que eu encontrei aqui, ó. 2 vezes o A vale 1, 2 vezes 1. Arrumando isso, eu tenho menos 4, mais ou menos, raiz de 64 é 8, 2 vezes 1, 2. Separando isso em duas expressões, x1 e x2. Um com o sinal de mais, outro com menos. Então, eu vou ter menos 4 mais 8 dividido por 2. Quem deve 4 e tem 8, tem 4. Dividido por 2, 4 dividido por 2, solução 2. E aqui, menos 4 menos 8. Quem deve 4 também deve 8, deve 12. Dividido por 2, menos 6. Então, a minha solução agora vai ser 2 e menos 6. Conforme nós já explicamos, se colocarmos o 2 aqui no x, fazermos essa conta, isso vai dar zero, para ser verdadeiro, igual a zero. Se colocarmos no lugar do x o menos 6 aqui e fizermos essa conta, também vai dar verdade, vai ficar igual a zero. Então, a minha solução, menos 6 e 2. Vamos fazer mais um exemplo ainda. Quarto exemplo. Fazendo, portanto, o meu A é o número 1. O meu B é o número 2. E o meu C é o número 1. Delta é igual a B ao quadrado. 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que também é 1. Delta é igual a 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Menos com mais, menos. Delta é igual a 0. Agora sim, delta é igual a 0. Eu vou ter duas raízes, só que essas raízes serão iguais, raízes iguais, né? Vamos ver, dando continuidade, x é igual menos o b, que é 2, mais ou menos a raiz do delta que eu encontrei aqui, delta igual a 0. 2 vezes o a, que é 1. X é igual, arrumando isso, menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 0, 0. 2 vezes 1, 2. Separando em duas partes, x1 e x2 vai ficar menos 2 mais 0 sobre 2. Quem deve 2 e tem 0, deve 2. Dividido por 2, menos 1. Aqui, mesma coisa. Quem deve 2 e deve 0, deve 0. Dividido por 2. Devo 2 e devo 0, devo 2. Dividido por 2, menos 1.
Olha, são duas raízes, duas respostas, só que elas são realmente iguais. Por que isso? Porque o meu discriminante deu zero, o delta foi zero. Então a minha solução, como é um conjunto, basta colocar apenas um único menos um. Mas é uma raiz dupla, duas raízes iguais. Vamos partir para o exemplo 5. No exemplo 5, nós temos o A valendo 3, o B valendo menos 2 e o C valendo menos 1. Então, o meu delta, B ao quadrado menos 2, como ele é negativo, vamos colocar parênteses para dizermos que o sinal de menos também está ao quadrado, vezes o A, que é 3, vezes o C, que é menos 1. Parênteses novamente, porque é negativo. Delta é igual a menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 4. 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12. Menos com menos, mais 12. Delta é igual a 16. X é igual menos o valor do B. Note que agora o B é negativo, menos 2. Esse menos é o menos da fórmula. Agora, aqui é negativo. Ou eu já coloco menos aqui com menos, aqui eu já coloco mais, ou coloco um parênteses também e faço assim, para dizer que é menos o B, e o B é menos 2. Mais ou menos raiz quadrada do meu delta, que deu 16. Aliás, se o delta deu 16, 16 é maior do que zero, eu já sei que vai ocorrer. Eu vou ter duas respostas, duas raízes, e elas serão raízes diferentes. Dividido por 2A, 2 vezes o A, que é 2 vezes 3. Arrumando isso, eu vou ter menos com menos aqui, mais 2. Mais ou menos, raiz de 16, 4. 2 vezes 3, 6. Separando isso em duas partes, eu vou ter o meu x1, 2 mais 4 sobre 6, e o meu x2, 2 menos 4 sobre 6. 2 mais 4, 6. Dividido por 6, 6 dividido por 6, 1. Solução 1. Quem tem 2 e deve 4, deve 2. Dividido por 6, não dá para dividir, mas dá para simplificar por 2. Simplificando, portanto, por 2, vai ficar menos 1, 6 por 2, 3. Menos 1/3. Solução, menos 1/3 e 1 positivo. Vamos fazer o exemplo 6. Exemplo 6, o A vale 9, o B vale 2 e o C vale 1. Achando o delta, eu vou ter B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 9, vezes C, que é 1. Delta é igual 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 9, 32. Vezes 1, 32. Menos 32. Desculpa. 32 já é a resposta, né? 4 vezes 9, 36. Vezes 1, 36. Delta é igual. Quem tem 4 e deve 36, agora sim, 32.
Só que o 4 é positivo, 36 é negativo, menos 32. Note que agora o meu delta deu negativo. Se o delta deu negativo, é porque eu não vou ter nenhuma solução, não vou ter raízes. Não possui solução. Por que não possui solução? Note que se eu fosse continuar, essa parte aqui seria a raiz quadrada de menos 32, só essa parte aqui, ó. E não existe raiz quadrada, não é de 32, mas é de menos 32, porque ninguém, ele vezes ele dá menos. Não existe raiz quadrada de número negativo. E nesse caso, tenho que parar aqui, acho apenas o discriminante, já sei que eu não vou ter solução. Ou seja, não tem nenhum número que colocado aqui e aqui vai fazer esse lado ficar igual a zero. Não existe esse número para reais, não existe solução para números real. Não existe solução para números reais. Então, a minha solução vai ser conjunto vazio. Esse é um símbolo para conjunto vazio, não tem solução. Espero que você tenha entendido. E vamos fazer o exemplo 7. No exemplo 7, eu quero destacar que essa aqui é uma equação na sua forma reduzida, só que é uma equação incompleta. O número que está multiplicando x ao quadrado, porque não tem, é 1. Então, meu a é 1. Quem está multiplicando x é o 6. E o c? Não tem o termo independente. Então, nesse caso, o c vale 0. Nós já aprendemos a fazer na atividade anterior a essa. Na atividade anterior, nós aprendemos a resolver equações incompletas. Note que essa fórmula ela é suficiente para resolver as equações completas e as incompletas também. Vamos resolver, portanto. O meu delta é b ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 0. Delta é igual a 6 ao quadrado, 36, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 0, 0. Menos 0. Apesar que menos 0 ou mais 0 é a mesma coisa, o meu delta deu 36, meu discriminante deu 36. Então, eu já sei que eu vou ter duas raízes reais e elas serão distintas, diferentes, elas serão diferentes. Continuando, x é igual a menos o valor do b, que é 6, mais ou menos a raiz do delta que eu achei aqui, 36, 2 vezes o meu a, que é 2 vezes 1, x é igual menos 6, mais ou menos, raiz de 36, 6. Porque 6 vezes 6, 36, 2 vezes 1, 2. Separando em x1 e x2, nós teremos menos 6 mais 6, dividido por 2. Menos 6 mais 6, 0. 0 dividido por 2, resposta 0. E vamos ter menos 6, menos 6. Menos 6, dividido por 2. Quem deve 6 e deve 6, deve 12. Dividido por 2, menos 6. Solução menos 6, solução 0. Menos 6 e 0 é a minha solução. Esses valores, quando colocado no lugar do x, vão tornar a minha expressão verdadeira. Esse lado de cá vai ficar igual de cá. Coloca lá menos 6. Menos 6 ao quadrado, mais 36. 6 vezes menos 6, menos 36. Mais 36, menos 36, 0 igual a 0. E se eu colocar o 0?
0 ao quadrado, 0. 6 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0 igual a 0. Portanto, está correto. Vamos partir, por exemplo, 8 e o último exemplo. Vamos fazer, portanto, o último. Quem está multiplicando x ao quadrado é o 2. Então, meu A vale 2. Quem está multiplicando x? Note que eu não tenho nenhum número multiplicando x. Portanto, não tenho B. Isso quer dizer que o meu B vale 0. E o C, que é independente, é o menos 8. Achei A, B e C. Agora é só continuarmos fazendo normalmente. Note que essa equação, novamente, é uma equação incompleta, onde o B vale 0. B ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, menos 8. Parênteses para separar vezes de menos. Delta é igual a 0 ao quadrado, 0. 4 vezes 2, 8. Vezes 8, 64. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 0 mais 64, 64. 64 é um número positivo, portanto, meu discriminante deu um valor positivo. Então, eu sei que eu terei duas raízes reais e diferentes, distintas. Continuando, x é igual menos o b. Quem é o b? 0. Mais ou menos raiz quadrada de 64. 2 vezes o a. 2 vezes 2. Arrumando isso. Menos 0, mais ou menos raiz quadrada de 64, 8. 2 vezes 2, 4. Separando em duas expressões, em x1 e x2, teremos menos 0 mais 8 dividido por 4. E menos 0 menos 8 dividido por 4. 0 mais 8 é 8, dividido por 4 é 2. 0 menos 8 é menos 8, dividido por 4, menos 2. Solução, respostas ou raízes, o mais 2 e o menos 2. Melhor colocar em ordem no nosso conjunto de solução. Menos 2 primeiro, em ordem crescente, do menor para o maior. Se você colocar o menos 2 no lugar do x, menos 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 4 é 8 positivo. 8 tira 8, 0 igual a 0, dá certo. Se eu colocar o 2 positivo, 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 4, 8. Menos 8, 0, igual a 0. Também deu certo. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo, fizesse a primeira, a segunda, a terceira, olhando para o vídeo novamente, até conseguir fazer todas que estão no vídeo. Depois faça aquelas propostas e aí você me envie. Um abraço, até mais.